Quando a gente está falando aí de utilizar algo de mercado consolidado ou desenvolver algo em casa, qual que seria a conclusão disso? O que eu devo escolher então, né? Qual que seria a minha opinião também sobre isso? Como que eu coloco isso na balança? O que seriam os pontos finais para trazer aqui para vocês? A primeira dica aqui é: não seja uma pessoa emocionada. Utilize a razão. Não seja o cara que abre o Visual Studio, abre qualquer IDE, sai codando porque acha legal, porque quer desenvolver, porque quer fazer pelo desafio, né? Porque a gente teve um comentário até na live, porque quer aprender com o processo de fazer aquilo. Não seja, não faça isso. É legal aprender, mas você vai ter o seu momento de aprender quando você tiver que realmente fazer aquilo. Você não vai fazer alguma coisa, né, para sua empresa em termos de negócio, custando grana, só para aprender, tá? Então não seja um cara emocionado. Olhe para os dados ali, olhe para o que faz mais sentido, qual que é mais vantajoso para sua empresa, para que, né, você tenha essa primeira luz de qual caminho seguir, né? Então não seja movido pela vontade sem utilizar a razão. Outro ponto que é muito comum, e eu já trabalhei, né, empresa desse tipo, que não opta por opções de mercado, não quer se atualizar, não quer olhar para opções consolidadas, por diversos motivos. Uma, resistência interna de alguma pessoa que está desatualizada e não quer se atualizar, não quer aprender coisas novas, não quer saber como opera determinada ferramenta de mercado, não quer saber como que funciona um Docker, um Kubernetes, até um framework novo, .NET Core, enfim, tal. Quer ficar naquele basicão porque conhece e está acomodado. E também por ter uma visão muito olhando apenas para dentro da própria organização. Quero manter tudo aqui sob as minhas asas, no meu controle, tudo é feito aqui, não vou deixar vazar nada, não quero utilizar nada externo porque acho que isso é muito caro, por exemplo. Custa muito dinheiro, né, utilizar ferramentas aí, e serviços externos. Mas em quase 100% dos casos, essas pessoas que dão a justificativa de custo não calculam de forma efetiva o quanto custa para desenvolverem algo em casa, né? Como eu já comentei durante a live, né? Não fazem o cálculo correto de saber quanto é o valor de 1, 2, 3 desenvolvedores fazendo aquele software, reinventando essa roda, comparado com o valor que ele vai pagar lá por mês por um serviço, por exemplo. Sem contar que você está pagando por algo consolidado, algo muito melhor, com suporte, com SLA, sei lá, com se for open source aí, com a comunidade olhando e dando suporte e fazendo benchmarks, enfim, né? Então esse é o ponto, né? Tem empresas que são fechadas ao ponto de ou por comodismo ou por não fazer as contas corretamente, fazer péssimas opções e acham ainda que estão evoluindo, né? Que talvez estejam evoluindo, mas assim, não estão evoluindo o quanto poderiam, porque fazem escolhas, más escolhas, né? Concluindo aqui o que eu já falei durante a live. Quando a gente está falando do core business, inteligência de negócio, objeto que você entrega como valor para o seu cliente, aí sim faz muito sentido você desenvolver em casa, né? Essa é a minha opinião. Core business é o que gera valor, é o ativo da sua companhia, né? Ou a parte da sua solução que representa o ativo da sua companhia, entrega valor, faz sentido desenvolver em casa sim. Porque aí sim você é uma empresa olhando para aquele cenário, para aquele mercado daquele nicho que você atende, olhando para novas funcionalidades, colocando no seu software, desenvolvendo isso, tentando gerar a melhor experiência para o cliente. E aí sim faz sentido sim
você desenvolver em casa, porque caso contrário você seria apenas um integrador de coisas externas, né? Sem contar que se você tem um diferencial de negócio, você é diferente, o nome já diz, né? Muito provavelmente você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Você está sendo o diferencial, você está entregando, né, essa vantagem, essa diferença para o cliente ver como valor para ele contratar. Então você tem que desenvolver isso, né? Mas reforçando aqui, o que for tiver ao redor que puder, né, que seja um commodity, seja comum para todo mundo utilizar em aplicações, log, ORM, monitoramento, containerização, enfim, você não vai desenvolver do zero isso, né? Então pode ser uma mescla também. Para ficar como conclusão aqui muito forte, não reinvente a roda, né? Se o que você tem para fazer são tarefas triviais que todo mundo precisa, toda aplicação precisa, novamente batendo na tecla, existe algo pronto no mercado, muito mais seguro, muito mais estável, muito mais escalável, com mais suporte, né? E muitas pessoas olhando esse cenário aqui, desses serviços sendo ofertados, que são melhores do que se desenvolver em casa. Não sei se já existe esse termo, mas enfim, esses commodities, né, de tecnologia, gostei dessa palavra, voltada para a tecnologia, né? Faz muito sentido você contratar algo que já existe, tá? Então você está pagando pelo know-how, pelo core business de outras empresas, né? Assim como o seu core business é desenvolver no seu nicho, o nicho o core business, né, de uma empresa que desenvolve ferramentas de monitoramento é o monitoramento. Então você está contratando o know-how deles para dentro da sua empresa, sem precisar criar um know-how da sua equipe que não tem nada a ver com isso, fazer algo em casa. E esses commodities aí já falei ao longo da live. Então, tipo, né, ORM, log, monitoramento, API Gateway, dashboards. É muito comum a gente ver o pessoal refazendo dashboards, sendo que a gente já tem ferramentas boas que fazem isso. Por exemplo, Power BI, né, você consegue tanto extrair, tratar esses dados aí com o Power BI, criar os dashboards aí e talvez integrar esses dashboards dentro da sua aplicação através do Power BI, né? Ou outras ferramentas aí, né? A gente tem vários aí. Deixe no seu radar, né? Considere as opções de low code e no code, né? Elas podem fazer sentido em algum momento para você. Nem que seja um momento de servir como uma aplicação que dá suporte à sua aplicação principal ou core da sua aplicação, né, como integração, com alguma coisa assim, ou talvez no início, dependendo, pode ser que ela sirva de MVP, né, um MVP para você validar isso num cliente ou em alguns clientes, receber os feedbacks e aí saber se você realmente dedica esforço, tempo e dinheiro nessa implementação específica que seria aí o core business do seu negócio. Então, low code pode funcionar, no code, né, com duas visões, né, tanto de aplicação, ferramenta que vai suportar o seu core, mas também algo que é inicial, que vai provar um conceito, alguma coisa assim, né. Outra questão é, não se apegue à sua criação, tá? Por mais que você tenha feito alguma coisa in-house, você tenha feito alguma coisa customizada, é porque não existia algo no mercado que te atendia, alguma ferramenta ou alguma outra pessoa na empresa fez, né? E você quer substituir, não se apegue àquilo que já tem na empresa. Se surgiu novas opções e você tem como substituí-las por essas novas opções mais aprovadas, mais testadas, enfim, que são de domínio aí público, né? Várias pessoas utilizam e validam. Não crie esse filho para sempre. Libere ele, né? E atualize, né? Você precisa evoluir, né?
Então, claro, tem todo um esforço para fazer isso, mas se o seu único impedimento é querer manter só porque aquilo foi feito em casa, é um filho do desenvolvimento da empresa, não se apegue a isso, tá? Não se apegue a isso e olhe para frente e evolua. Outro ponto que vai te ajudar muito na hora de decidir é olhar no contexto do que é que você tem que fazer. Se são automatizações ou detalhes de infraestrutura, quase sempre a melhor opção é você olhar para o mercado, olhar as opções, fazer benchmark entre essas opções, tanto de custo quanto de funcionalidades, e escolher por uma dessas opções, sendo pago ou sendo free, independente, né? Por que quando eu falo de infraestrutura ou integração? Porque, como eu falei, infraestrutura são um conjunto de soluções que cerca o core da nossa aplicação, né? Então, muitas outras aplicações já tiveram e já tem que ter esse conjunto de serviços e ferramentas. Então, você vai encontrar isso no mercado, né? E vai encontrar isso a rodo. E integração também é algo que surge muito, né? Eu dei o exemplo antes na live do Azure Logic Apps, né? Que faz flows, né? Você consegue criar fluxos de integração com vários conectores, olhando para um e-mail, olhando para um storage, olhando para se conectar com uma API, com uma function, com um banco de dados. Você consegue criar isso para fazer a integração, praticamente um fluxo completo, né? E automatizar muita coisa sem ter que reescrever do zero. Então, integrações, tem muita ferramenta, tem muito software na internet, serviço aí, principalmente nos provedores de nuvem, que te dão isso como serviço, né? Então, se contrata lá, paga um valor justo ali por execução, né? Que no fim das contas você faz o cálculo, e você deve fazer esse cálculo. Faz muito sentido você contratar aquilo e pagar pela utilização do que, ao invés disso, ter que fazer do zero, né? Ter todo um custo envolvido de profissionais, né? De estrutura, né? Investimento da sua empresa. E, por fim, aqui, eu quero deixar, né? Para não ser um cara que radical, que é algo que eu não prego aqui no canal, né? Não ser uma pessoa radical em termos de fazer assim ou assado, né? Já coloquei os pontos do que é legal fazer em casa, do que é legal olhar para o mercado e ter opções melhores. Mas existem casos, principalmente quando você está iniciando uma ideia, você não tem orçamento suficiente, você tem uma receita tímida ainda, em que você olha uma opção de mercado que você gostaria de utilizar, mas você não tem o dinheiro suficiente, você não consegue fazer aquilo. Você está num estágio muito embrionário de uma ideia, lançando uma startup, talvez, né? O disclaimer aqui sempre faça as contas, né? Mesmo pode parecer, né, que é muito caro aquele serviço lá consolidado, externo, que se paga por uso, você quer fazer em casa, né? Você quer fazer manualmente. Veja realmente se é vantagem você fazer em casa. Se for vantagem, faça em casa. Faça timidamente, mas faça isso de forma consciente. Você sabe o que você está fazendo, que muito provavelmente você está sendo pior, está sendo mais vulnerável, gerando bug, sendo menos performático, enfim, tendo vários problemas, mas você está fazendo uma escolha consciente. A fim de, quando você conseguir ir evoluindo e conseguindo dinheiro e tendo receita ali, você consegue substituir isso por algo mais confiável, mais robusto, né? Então você faz uma decisão consciente, você não está fazendo um erro, né? Você está lidando com as ferramentas que você tem naquele momento, né? Se você fez as contas e você chegou a essa conclusão. Então, se esse é seu cenário, né, você está tomando uma decisão de forma racional. E você sabe que quando você evoluir, você consegue, você vai se preparar para conseguir substituir isso e ir evoluindo.
Porque não evoluir isso significa que você também não vai evoluir a sua empresa, né? Ao passar do momento que você ganha escala, ganha novos clientes e tal, você precisa evoluir e ter ferramentas que acompanhem essa evolução, né? Então, seja consciente do que você faz. Se é preciso fazer algumas escolhas, e a gente sabe que às vezes essas escolhas são necessárias, né? Faça elas, mas tenha em mente que você criou uma dívida ali, né? Um débito técnico, né? Que se você não melhorar isso, quando você tiver condições, essa conta vai chegar, vai sendo acumulada, enfim. Você fez uma escolha consciente, porém ainda é uma dívida técnica, né? Então, fica aí o conselho mais ponderado aí, caso você tenha um cenário desse tipo. Mas, né, via de regra, se você é uma empresa maior aí, está olhando para construir um software, e até se você é uma empresa pequena, né, sempre faça as contas, né? Será que é mais vantajoso eu contratar algo fora ou fazer em casa? Mas olhe para todos os custos e as diferenças de qualidade que você está fazendo. Será que em casa eu estou tendo tanta qualidade quanto pegar algo de fora? Será que eu vou ter algum tipo de... vou ser hackeado por causa disso? Né? Isso pode custar a vida da sua empresa. Sua empresa pode quebrar por causa disso. Então, análise de custos e também se o quanto você faz em casa consegue ser melhor, né? Ou proporcionalmente melhor do que você teria num serviço externo aí. E para fechar, né, só reforçando, core business é algo que, na minha opinião, é feito em casa, tá? Que aí entrega valor diferencial de mercado aí para o seu cliente. Basicamente, são essas as conclusões aí que a gente tem entre fazer algo em casa, né, do zero, enfim, ou a gente fazer uso de algo já pronto, consolidado e validado pelo mercado.